No momento que esse vídeo foi feito, era impossível saber o número de sobreviventes fora da fundação, e operações de buscas e salvamentos para tentar resgatar as pessoas fora dela foram canceladas. E por causa do efeito desse SCP, todas as pessoas precisam se isolar por conta própria, enquanto as equipes com experiência na contenção de anomalias e nos estudos dela precisam continuar fazendo pesquisas e testes com ele para conseguir de algum jeito neutralizar ele ou reverter os seus efeitos. O pessoal restante deve se concentrar puramente em sobreviver. As pessoas que entraram em contato com essa coisa, seja por testes ou para conseguir sair da anomalia, precisam se medicar com amnésicos de classe Q ou superior. E essa coisa que estamos falando se chama SCP-7427, a nevasca do esquecimento. Esse SCP é uma anomalia climática que surge como uma nevasca que apaga a memória de todos os seres vivos que estiverem dentro dela. Essa anomalia é uma camada densa de nuvens brancas que bloqueiam a luz do sol e prejudicam as memórias das pessoas. Essa nevasca se forma de uma forma aleatoriamente em vários lugares, incluindo cidades e áreas rurais. Os seus efeitos são bem simples de entender e são os seguintes: 1. Perda de memória. Todos que estiverem dentro da área afetada começam a esquecer de detalhes importantes, incluindo nomes, datas e coisas importantes que aconteceram nas suas vidas. 2. Gradualidade. A perda de memória é gradual e não tem nenhum jeito de reverter, começando com pequenos detalhes e aumentando para memórias mais importantes. 3. Identidade e consciência. Com o tempo, a identidade e a consciência são afetadas, levando a uma perda de si mesmo e capacidade de tomar decisões. 4. Efeitos físicos. Ficar por muito tempo dentro da nevasca pode causar problemas de saúde, incluindo hipotermia, desidratação e problemas respiratórios. Mas além de tudo isso, ele também pode destruir informações e, automaticamente, destruir SCPs. Ele destrói a descrição. Ele destrói os procedimentos especiais de contenção. Ele destrói a classe de objeto. O surgimento dessa nevasca coincidiu com a perda de vários arquivos nos bancos de dados digitais e físicos da Fundação. Esse efeito se estende a todas as mídias, incluindo vídeo, áudio e papéis. E essa perda é totalmente irreversível, como se as informações nunca tivessem sido registradas antes. Discos rígidos são apagados, livros ficam em branco, discos de vinil perdem os sulcos que fazem o som existir, e assim por diante. Foi descoberto que algumas horas antes da nevasca aparecer, 3 arquivos de SCPs em particular tiveram muitas informações apagadas de uma hora para outra. O primeiro deles foi o SCP-087, uma escadaria sobrenatural que fica dentro de um prédio. Ela é infinita e habitada por uma força malévola que aparece como um rosto branco sem características. E também pode-se ouvir um choro misterioso de criança lá de dentro. Os arquivos das explorações feitas nessa escadaria simplesmente desapareceram. O outro foi o SCP-783, uma entidade predatória que surge a cada 12 anos numa pequena aldeia inglesa, prendendo os cidadãos dentro das casas durante a noite para persegui-los e mutilá-los. E documentos importantes sobre essa criatura foram destruídos. E por fim, um bem conhecido aqui no canal, o SCP-610. Um vírus contagioso que faz mutações facilmente, responsável pelas infecções, mutações e mortes de todas as formas de vida existentes quando ela se espalha. Os organismos afetados são todos perigosos a qualquer tipo de vida, e o seu único objetivo é infectar e se espalhar cada vez mais. Vários vídeos, fotos e investigações sobre a origem do SCP foram perdidos por causa da nevasca. Mas como eles conseguem conter essa nevasca, que nem é uma criatura, até porque conter um bicho é provavelmente muito mais fácil do que conter um fenômeno da natureza, que ainda por cima é anormal. Bom, a Fundação tem alguns métodos como o monitoramento, usando satélites que detectam a formação da nevasca e alertam as equipes de contenção. Evacuação. Algumas equipes móveis evacuam a área afetada e transportam os moradores para lugares seguros. Uso da memória artificial. Os protocolos de usar memórias artificiais são usados para ajudar na recuperação das memórias. Quarentena. A área afetada é colocada em quarentena para evitar a propagação da anomalia. Existe um padrão. Tem que existir. Ele parece escolher de alguma forma, fluindo de uma pessoa para outra, voando de uma experiência compartilhada e mirando num evento histórico.
O SCP pode parecer que se teletransporta, mas o que ele ganha por ser onipresente, ele perde em precisão. Independente do que a nevasca elimine, ela não consegue ser completa o suficiente para afetar a memória. Se ele conseguisse, esse arquivo e vídeo nem existiria. Nós nem morreríamos gritando na nevasca. Morreríamos sem nunca saber que algo aconteceu de errado. A percepção define a realidade. Esse é o nosso trunfo. O SCP não conseguiu afetar o pessoal que se tratava com amnésicos, por causa da sua capacidade aumentada de realmente estar lúcido. Teias concretas de memória e experiências formando uma rede de identidade, uma narrativa interna que o SCP não conseguiu alcançar. Estamos perto de descobrir exatamente o que o SCP faz e como faz, mas precisamos descobrir a sua fonte. Se nós pudéssemos determinar os conceitos em que ele se modelou, seremos capazes de projetar uma cura contra ele, e finalmente poderemos fechar o livro sobre toda essa maldita bagunça. Céus limpos nos aguardam no meio dessa nevasca.